Oi pessoal, é o seguinte, eu fiz a minha esposa chorar bem no comecinho do casamento, mas o que tem dentro dessa caixa foi o que me fez mudar o meu relacionamento e fez inclusive com que ela não chorasse mais, pelo menos não pelo mesmo motivo. Quer descobrir o que tem dentro dessa caixa e aplicar dentro do teu relacionamento? Fica comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, Marcos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente vai abrir essa caixa, vou abrir com vocês. Vou usar aqui minha faca super sofisticada, tá? Mas assim, enquanto eu vou abrindo a caixa, já vai se inscrevendo aí nesse canal, já vai deixando o seu comentário, o que será que tem dentro dessa caixa, de onde é que você está me assistindo, vai ser legal interagir com vocês. Graças a Deus eu não criei um canal de unboxing, né? Porque senão... Tá, pessoal, acho que já dá pra ver a caixa aqui aberta. Tá cheio de papel dentro, não dá pra ver ainda o que tem dentro. Mas assim, antes de abrir e mostrar o que tá aqui dentro, eu queria contextualizar, que eu comecei o vídeo falando, fiz minha esposa chorar, mas que papo é esse? Você não era o terapeuta de casais? Você já deveria saber como lidar com a sua esposa e não fazê-la chorar. Realmente, mas eu nem sempre fui um terapeuta e nem sempre eu soube tudo que eu preciso saber. E eu tô aprendendo cada vez mais. E assim que a gente casou, a minha esposa vinha de... Só para contextualizar, a minha esposa vinha de um ritmo de casa muito mais frenético. Ela morava com as irmãs dela e o pai dela. Então elas conversavam muito, falavam, brincavam, etc, etc. Enfim. Só que quando a gente casou, ela descobriu que eu sou uma pessoa que fala pouco. Apesar de eu ser muito brincalhão, de falar bastante em público, quando eu tô em casa, eu gosto de relaxar, gosto de sentar na minha cadeira aqui, eu gosto de assistir coisas concentrado, eu gosto de... Eu ficava em silêncio por muitas horas dentro de casa, entendeu? Eu chegava dentro de casa e ficava calado, fazendo minhas coisinhas. Porque meu ritmo de casa era bem mais esse, era mais tranquilo, era um negócio mais cada um no seu canto fazendo sua coisinha, estudando, lendo, ouvindo alguma coisa, vendo algum vídeo. E eu ficava assim por muito tempo. E a minha esposa começou a achar, a Alberto começava a achar que eu tava triste, que eu tava triste, que eu tava chateado, porque eu tava meio decepcionado, talvez, porque a gente casou, ou porque eu tava com saudade de casa, alguma coisa, qualquer coisa desse sentido. E eu tô falando isso porque ela me partilhou depois de um tempo, né? E ela me contou que chegou a chorar uma vez porque achava que eu tava muito triste. Ela ficou triste também comigo por conta disso, né? E depois a gente foi aprendendo, fui entendendo e eu fui explicar pra ela, não era assim, eu não tô chateado nem um pico, nunca tive tão feliz toda a minha vida, na verdade, né? Tô muito feliz, tô muito contente de ter casado com vocês, tô realizado inclusive, mas esse é um pouco do meu jeito. E eu não sabia que ela sentia falta de conversar mais, de trocar mais ideia, de falar sobre as coisas, de falar, sei lá, sobre o gato que caiu do muro, ou o vizinho que fez barulho à noite, eu não sabia, né? E ela também não sabia que eu gostava de ficar mais quieto. Então a gente meio que criou um problema que na verdade não existia. E aí, por isso a importância do diálogo, né? Isso é muito importante. E foi conversando que a gente começou a entender, tudo bem. E aí, meus queridos, a gente conheceu, mais ou menos nessa época, a gente já sabia alguma coisa ou outra sobre esse assunto, mas a gente conheceu a ciência dos temperamentos. E entendendo que cada pessoa tem um temperamento. E esse temperamento, que são 4 apenas, né? Existem 4 temperamentos e eles se distribuem aí. Só que na prática, né, cada um soma-se ao temperamento, a sua personalidade, seu caráter, criação, os traumas, tudo que passou. Então, não é que existem 4 tipos de pessoas. Existem 4 temperamentos que se aplicam na vida das pessoas e na individualidade de cada uma delas. A gente começa a entender algumas tendências e, na prática, cada um vive de uma forma diferente, mas tem algumas características que acabam sendo comuns entre pessoas que têm o mesmo temperamento. Ficou confuso? Calma, deixa eu explicar melhor para você então. Os 4 temperamentos são os sanguíneos, os fleumáticos,
os coléricos e os melancólicos. Talvez você já deva ter ouvido isso em algum lugar, tenha visto alguém falando, é algo que é mais comum hoje em dia, é um tema que já foi amplamente falado e ensinado nos meios católicos também, por grandes terapeutas aqui na internet, aqui no YouTube. Então é um tema que está mais tranquilo de ser dito aqui. Mas na minha época não, assim que eu casei, alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, a gente não tinha muito entendimento sobre esse tema, sobre esse assunto. E a gente foi estudar. E aí, enfim, desde aquela época eu venho estudando, venho conhecendo os maiores autores nessa área, os intelectuais. O próprio padre Paulo Ricardo tem um curso sobre os temperamentos, que é fantástico, eu recomendo para todo mundo. E conhecendo sobre os temperamentos, a gente começou a entender, o Marcos fala menos porque ele é um temperamento frio, né? Eu sou fleumático. Então tem uma tendência a ficar mais recluso, uma tendência a ser uma pessoa que observa mais do que fala, né? E mesmo sendo bem-humorado, mesmo brincando com todo mundo, quando eu estou no meu canto, quando eu estou na minha zona de conforto, quando eu estou na minha casa, eu gosto de ficar mais quietinho, gosto de ficar no meu canto, gosto de falar menos, etc, etc. Então é uma tendência. Eu não estou dizendo que eu estou certo, nem que estou errado, nem que minha esposa está certa ou errado. Não, eu estou dizendo que são formas de agir. Tá, Marcos, mas o que isso tem a ver com o que está aqui dentro dessa caixa? Aí que tá. Vou começar a tirar os papéis aqui, tá? Para mostrar para vocês. É o seguinte... Todo o meu estudo me trouxe até aqui, agora como terapeuta, agora como alguém que gosta da área, tá? De relacionamentos, que quer ajudar pessoas a se relacionar melhor, pessoas a construir um lar. Poxa, uma das principais coisas que eu quero evitar é que as pessoas tenham esse tipo de conflito que eu tive no começo do meu casamento, de as pessoas não se entenderem. Então, lidar com essas diferenças de temperamento, para mim, se tornou crucial. A minha esposa é sanguínea e eu sou fleumático. Então, ela é uma pessoa de um temperamento quente, eu sou da pessoa de um temperamento frio. E como é que no ritmo da nossa casa, no nosso cotidiano, a gente adequa isso? Como é que a gente faz com que isso não atrapalhe, né? Porque o ideal é que todo mundo parecesse igual. Não é o ideal. O ideal é que a gente aprenda a lidar com essas diferenças. E aí, isso acabou se tornando um e-book. Se tornou isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que chegou, tá? Tá um papelzinho, não vai dar de ver. Eu vou puxar um aqui, que é o meu livro, gente. Olha que coisa linda, maravilhosa, cheia de graça. O livro Como Lidar com as Diferenças no Namoro, né? É um estudo, né, sobre os 4 temperamentos aplicado ao namoro cristão. Por que eu falo do namoro? Por que eu falo dos temperamentos? Porque, cara, no namoro isso é fundamental. Mas fundamental. Quantas brigas não acontecem porque você acha que a pessoa tá chateada, ou porque não gosta de você, ou porque não tá na mesma vibe sua? Quantas brigas acontecem, quantas dúvidas chegam ao seu coração porque você não entende o temperamento do outro, não sabe por que o outro é diferente, como é que é a melhor forma de encaixar a vida um do outro, sabe? E esse livro então para mim, se tornou um assunto fundamental. E aí, né, começou um e-book, eu gosto de folhas, né? E imprimi isso aqui não é publicação, tá? Não foi publicado, spoiler. Não foi publicado, pelo menos não ainda, não é uma publicação, não é nenhuma editora, uma impressão completamente independente. Eu imprimi algumas cópias deste livro, talvez eu presenteie algumas pessoas, talvez eu faça um sorteio aqui no meu canal, nas minhas páginas, fica por perto, que talvez eu sorteie algumas cópias para quem gosta de páginas, para quem gosta de livros impressos, né? Mas é claro, esse conteúdo todo, esse livro, é o meu e-book que virou livro, tá? Então é um conteúdo digital, você consegue adquirir ele. Vou deixar, óbvio, o link aqui na descrição desse vídeo para que você consiga adquirir um preço completamente simbólico. Eu vou deixar o preço mais sustentável possível para que você possa adquirir o conhecimento desse livro. E o que a gente vai falar então nesse livro? Claro que eu vou abrir aqui com vocês, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, gente, vamos lá. Lembrando, deixa eu vender meu peixe um pouquinho aqui, que toda essa arte visual aqui, as fontes, todo o layout, a diagramação do livro,
tudo foi feito por mim, assim, com todo o cuidado. Eu não estou dizendo isso para me exaltar, eu estou dizendo que tudo que está aqui dentro foi pensado para que a sua experiência ao ter contato com esse conteúdo fosse a melhor possível. Eu realmente me coloquei no lugar de vocês e disse, poxa, se fosse eu lá no começo do meu namoro, lá no começo do meu relacionamento, como que eu gostaria de ter acesso a esse conteúdo? Como é que eu gostaria de consumir isso que eu aprendi? Porque teria feito total diferença para mim lá atrás, né? A minha esposa não teria chorado, a minha esposa não teria ficado triste, eu compreenderia ela de uma maneira muito mais profunda, entende? E teria evitado qualquer tipo de desentendimento nesse sentido. Então eu coloquei aqui mesmo o meu coração e coloquei de uma forma que fique muito fácil de você entender, uma leitura muito fácil, tá? Eu estou folheando, que fica mais fácil de vocês verem, mas tem algumas imagens, tem alguns títulos aqui bem organizadinhos, os temas. E aí eu quero ler os títulos aqui, cada capítulo para vocês saberem tudo que vai ter nesse livro aqui, pode ser? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Capítulo 1, o mito da alma gêmea. É importante você saber que não existe esse negócio que você vai achar uma pessoa perfeita. A gente fala um pouquinho sobre isso, né? Porque é tão difícil, mesmo amando muito e mesmo amando essa pessoa completamente, é tão difícil. Por que é tão complicado você aceitar e lidar com as diferenças de alguém, mesmo quando você ama muito essa pessoa? Capítulo 3, um olhar cristão sobre o que é o amor. Capítulo 4, aí sim a gente começa a falar mais profundamente, especificamente sobre temperamento, né? Que chama-se os temperamentos, entendendo os seus símbolos. Capítulo 1, aliás, capítulo 5, muito além da primeira impressão. E aí a gente vai entender um pouco mais das nuances de cada temperamento. Tem os temperamentos quentes, a gente vai falar sobre o que é essa característica de um temperamento ser quente, o que isso quer dizer. Temperamentos frios, o que quer dizer ter um temperamento frio. Temperamentos secos, o que isso significa. E temperamentos úmidos, o que cargas d'água quer dizer um temperamento úmido, tá bom? E a gente vai nessas 4 características e aí você vai começar a entender completamente o que são os temperamentos, tá? E aí, o outro... Capítulo 5.5, o outro também tem um coração e um temperamento. E esse ponto aqui para mim é muito importante, que ele faz essa ponte entre você entender o seu temperamento, o que é cada temperamento, o que significa cada coisa, e de repente você abrir os seus olhos para entender, poxa, o outro também tem um monte de tendências, tem um monte de sentimentos, sensações, ele enxerga o mundo de uma forma. Que forma é essa que ele enxerga o mundo? Será que a forma como eu estou comunicando com ele está chegando certo? Será que ele está conseguindo me entender? Isso é muito importante, tá? E aí a gente vai por cada temperamento e aqui é maravilhoso. Deixa eu abrir a página 47 aqui, que é o capítulo 6, depois vem o capítulo 7, 8, 9, tá? São só 9 capítulos, é uma leitura super rápida. Olha a finura desse livro, rapidinho você lê, tá? São 70 e poucas páginas, mas tem muita imagem, tem bastante... argumentação, exemplos, você vai ler isso aqui muito rápido, tá? A página 47, só para me pegar aqui cada temperamento, aí você vai ter aqui cada temperamento explicado, tá? Eu vou dar algumas dicas, porque a proposta do livro é essa, né? Como lidar com as diferenças dentro do seu relacionamento. Então você vai pegar o primeiro temperamento do ar, é o sanguíneo. E o porquê que é um ar? Por que ele é o temperamento do ar? Eu explico tudo isso aqui no livro, óbvio, tá? Só para vocês sentirem um pouco como que tá a linguagem do livro, tá? O sanguíneo é aquele que entra num ambiente e parece que o lugar ganhou cor. Um humor leve, a risada fácil, o jeito envolvente de contar histórias e puxar a conversa, até com o tio do som da festa. O sanguíneo é quente e úmido. Ou seja, é uma alma expansiva que reage rápido ao que acontece e, ao mesmo tempo, não costuma guardar por muito tempo aquilo que sente. Levou um fora? Já está rindo no minuto seguinte. Ficou empolgado com uma ideia? Já quer chamar todo mundo para participar. É tipo o ar. Se espalha, se adapta, envolve tudo ao redor com leveza. Mas também
é difícil de conter as emoções. As emoções passam rápido, a empolgação de hoje pode não durar até amanhã. E o foco? Bom, precisa ser cultivado com paciência. Santa Teresinha dizia: o bom Deus me deu um coração muito simples. E o sanguíneo, com a sua simplicidade de alma, muitas vezes ama com uma intensidade verdadeira, mas precisa aprender a dar profundidade àquilo que sente. E aí, gente, tem várias dicas, ponto 1, ponto 2, por exemplo, como lidar bem com o sanguíneo, ou seja, você está namorando, se relacionando com o sanguíneo, trago aqui algumas dicas. Dica número 1, celebre com ele. Dica número 2, ensine limites com carinho. E aí eu vou trazendo, discorrendo cada ponto desse. Além disso, além desses pontos de dica, quando você está com um relacionamento, tem um ponto muito importante para cada temperamento, que é o tome cuidado. Ou seja, você está se relacionando com alguém diferente, mas você não é obrigado a aceitar tudo que o outro é de diferente, tá bom? Então você precisa tomar cuidado com alguns pontos. O sanguíneo tem algumas más tendências e você precisa estar atento para saber se essa pessoa está mesmo disposta a melhorar, a mudar, a se ajudar, enfim, tá bom? E para finalizar, um último ponto de cada temperamento eu coloquei agora, se você for um sanguíneo, e aí eu vou te dar algumas dicas, se você for sanguíneo, de como lidar bem com o seu relacionamento, tá bom? E aí, trago todos, próximo temperamento, e esse livro tá incrível, tá? É simples, uma leitura muito fácil, tem citações dos santos, tem citações da Bíblia, tem muita coisa legal aqui. Então, essa era a minha recomendação para você. E assim, o livro não é a única forma de ter esse conteúdo, e eu acho que se você ficou até o final desse vídeo, você merece saber, tá? Já tem um tempo que todos os vídeos eu venho aqui recomendar o meu curso, né, que é uma jornada para o amor e para a felicidade. E no meu curso, uma jornada para o amor e para a felicidade, eu trago esse tema, mais uma vez. E a gente traz, além de tudo que está aqui nesse livro, inclusive o próprio livro está dentro, né, está em anexo a esta aula, uma aula específica de mais de 2 horas de aula, né, já quase 3 horas de aula, só falando sobre os temperamentos, sobre cada um deles, o que é cada temperamento, como você lida e como que acontece essa dinâmica. Se você é colérico e namora um fleumático, quais são as dificuldades, o que você vai encontrar? Nessa aula dentro do curso a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, e eu faço um convite a cada temperamento a despertar o melhor de si, para amar melhor os outros, para ser uma pessoa melhor, para ajudar muito mais os outros, enfim, contribuir para que o seu relacionamento seja completo, seja de puro amor, de verdade, e cumpra ali com os requisitos de um relacionamento segundo, né, a fé católica, a fé cristã católica. Tá bom? E é claro, para adquirir o meu curso, você também pode acessar ele aqui no link da descrição. Vai lá, além dos temperamentos, o meu curso fala sobre as 7 linguagens do amor, que é um outro livro que eu tenho que está ainda, estou fazendo aí toda uma revisão deste livro para, quem sabe, trazer mais algumas impressões, para trazer mais sobre esse livro, mas que também previamente já está pronto e também está em anexo ao meu curso, tá? Sobre as 7 linguagens do amor. Então tem o e-book, tem mais uma aula de quase 2 horas também falando sobre as linguagens do amor. E fazendo esse comparativo com as 7 faculdades da alma, essas aulas estão assim muito boas, gente. De verdade, você precisa conferir, tá bom? Muitos outros temas, muitas outras aulas tem nesse curso, é só clicar e conferir. São quase 12 horas de aulas, além dos meus 2 livros. E você pode aproveitar tudo isso com um preço que é simbólico, de verdade. É um preço muito abaixo do que realmente vale esse curso. Tá bom? Tô feliz demais de ter esses livros aqui impressos. Talvez eu sorteie para vocês. Mas me diz aí, você já conhecia os temperamentos? Você passa por alguma dificuldade específica sobre o seu relacionamento, sobre o seu temperamento? Me conta aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber. Tá bom? Então, beijão, obrigado por você que ficou até o final desse vídeo. Compartilha com mais pessoas que precisam desse conhecimento. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.